Saudações rubro-negras, um grande abraço a todos os inscritos no canal Identidade Rubro-Negra do meu amigo Gustavo Gério. Se você não está inscrito, peço por favor, você se inscreva agora, deixe o seu like, curta, compartilhe e comentem aqui nos vídeos que toda semana, pós-jogo do Flamengo, nós fazemos. Fim de jogo, o Flamengo 2-0, lá na Arena Peppa Pig, Arena Sandy Júnior, Allianz Parque, diante de um público de quase 50 mil palmeirenses. Claro que a torcida do Flamengo estava presente. Conseguimos uma vitória que, se não foi através de um jogo bom, mais importante pelo resultado, que nos aproxima mais ainda do líder, o mesmo Palmeiras. Agora estamos a um ponto, e isso vai ser muito bom, porque daqui a pouco chega aí o período do Mundial, onde tudo vai parar. O Flamengo fica ali coladinho, ali pertinho do Palmeiras, não deixa de desgarrar. Um jogo, tecnicamente, que não foi lá essas coisas, principalmente para o Flamengo. Sabemos que tem uma equipe muito técnica e estranhou muito esse tapetinho perverso que estava hoje a Arena Peppa Pig, né? A bola queimando, a bola quicando muito, muito viva. E, na verdade, o Flamengo entra no primeiro tempo com esse problema de dominar a bola, domínio simples, né, para poder armar um contra-ataque ou então uma aproximação com jogadas associadas a infiltrações na zaga do Palmeiras. Mas, normalmente, quando caía no pé do Luiz Araújo, do Arrascaeta, do Cebolinha, não dava praticamente nada. Esses três muito mal na partida de hoje, sem falar na péssima atuação do Bruno Henrique, tentando jogar ali centralizado como um 9, não deu certo, mas o Flamengo taticamente não jogou mal. O Flamengo estava com problemas técnicos por conta desses jogadores que eu citei aqui que não estavam numa boa tarde. Taticamente o time até se comportou bem, muita gente criticando o Everton Araújo, realmente errando alguns passos, mas com o passar do tempo a coisa começou a ficar mais controlada. O Gerson, que estava fazendo uma boa partida ali, tentando proteger o nosso meio campo. Enfim, o nosso sistema de zaga ali, os dois laterais e os dois zagueiros jogando muito bem o jogo inteiro, isso nos deu uma certa tranquilidade. Palmeiras com aquele estilo de jogo, né? Buscando de um lado o Estevão, ou centralizado o Vitor Roque, e lá na esquerda o Piquerez avançando, a jogada de sempre do Palmeiras normalmente com bolas longas. No primeiro tempo o Flamengo deu até campo para eles, né? E eles tiveram alguns poucos, raros momentos de desconforto para o Rossi, né? Na verdade foi um jogo muito físico, a primeira etapa, é o que eu vi. O Flamengo sem oportunidade nenhuma de finalização na primeira etapa, não levou trabalho praticamente nenhum lá para o goleiro do Palmeiras. E eis que aos 16 minutos do primeiro tempo, um lance que na minha opinião foi pênalti mal marcado, o ângulo não favorecia a nós telespectadores. A bola, na minha opinião, bate fora da linha, o Varela já estava pulando para fora, protege com o braço, a bola bate do lado de fora da área. No entanto, o árbitro marcou pênalti para o Palmeiras, o Piquerez foi lá, bateu, o Rossi fez uma grande defesa no rebote, ainda completou. Esse pênalti perdido parece que abalou um pouco o time do Palmeiras e o Flamengo ficou mais tranquilo, mas continuava pecando nas suas ações ofensivas. Não conseguia construir nada. Bruno Henrique mal, Cebolinha péssimo, Arrascaeta sumido, nulo no jogo, enfim. E o Luiz Araújo também não estava com o primeiro tempo muito bom. Eis que vem a segunda etapa e o Felipe Luiz já faz a primeira alteração na virada do tempo. Ele tira o Cebolinha que estava mal, coloca Michael para fazer aquela função de atacar a última linha lá e melhorou um pouco a movimentação. O Palmeiras continuando com aquele futebol, tentando, né? O Estevão, que nada fez na partida de hoje, o Alexandre botou ele no bolso. O Vitor Roque também muito facilmente marcado pela zaga do Flamengo. E o Piquerez pouco ia fundo, né? Porque estava muito bem vigiado lá pelo Varela, né? E aos 11 minutos sai o Gerson sentindo o joelho, entra o Danilo e aí começa a mudar a história do jogo. O Danilo entra, teoricamente seria para o lugar do Gerson na volância, mas o Felipe Luiz coloca o Danilo de lateral e traz o Varela para a volância do lado do Everton Araújo e a coisa começou a melhorar. O Flamengo, a partir daí, começou até a encontrar espaço para os contra-ataques, Palmeiras cada vez tentando avançar mais para conseguir o seu gol.
né? Mas ainda pecava, né? No passe final, mas numa jogadas dessas ali pelo corredor por dentro, Luiz Araújo vai ali pela intermediária do Palmeiras, faz o golpinho, vira o corpo e vê o Arrascaeta infiltrando na área, atacando o espaço, toca para o Arrascaeta, que ia fazer naturalmente o gol, dá um drible no zagueiro, o zagueiro segura pela cintura, bola na cal, pênalti para o Flamengo, 1-0 aos 27 minutos. O pênalti foi marcado aos 23, mas teve toda aquela questão do VAR. Aos 27, o Flamengo decreta aí 1-0, e aí o jogo começa a mudar de figura. O Palmeiras começa aí meio um desespero, tentando alçar bolas na área, aquele estilo de jogo que a gente sabe do Palmeiras, né? Aos 35 sai o Luiz Araújo, entra o Ayrton Lucas. Outra coisa que mudou a história do jogo, né? Olha como o futebol é interessante. Jogando lá como um atacante, lá na frente. O Flamengo continuava com o Alexandre e o Ayrton Lucas buscando lá o lado esquerdo, né, a proximidade. E o Ayrton Lucas é muito bom porque ele também faz esse corredor por dentro, né? Um jogador que tendo espaço nos contra-ataques, ele pode ser letal. Aos 39 o BH sai o Arrascaeta, já cansado, o BH jogou nada, a Arrascaeta conseguiu, né? A única coisa produtiva que a Arrascaeta fez foi esse lance do pênalti, e entra no lugar do Bruno Henrique e do Arrascaeta, entra o Pedro e o Wallace Ian, e aí começa a se construir a vitória, né? Numa lateral batida aqui despretensiosa já aos 42 minutos, o Alexandre bate, o Pedro já gira, já toca para o Wallace Ian, que avança, já toca no Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, antes de invadir a área, devolve para o Wallace Ian, já chegando pelo meio, e o menino não perde tempo, de primeira e devolve para Ayrton Lucas. Aí o goleiro do Palmeiras já sai meio vendido, Ayrton Lucas bate com categoria por baixo, rasteiro, Flamengo 2-0. Um resultado talvez inesperado, acho que nem o mais otimista dos rubro-negros acharia que o Flamengo poderia vencer por 2-0, mas o futebol muitas vezes é isso. O Flamengo aproveitou as oportunidades poucas que teve na partida e a sua letalidade foi lá no alto. Pouquíssimos chutes a gol no gol do Palmeiras, mas no segundo tempo se aproveitou da exposição que o Palmeiras deu, né, tendo que ir buscar o seu gol, e foi construindo o placar. Nem sempre jogaremos bem, mas o placar às vezes é soberano, ainda mais no Brasileiro, que é um campeonato muito longo. O Flamengo agora está a 1 ponto do próprio Palmeiras. Foi um jogo, um confronto direto, muito importante, tendo em vista que daqui a pouco a gente vai ir para o Mundial e vai parar tudo. Os destaques do Flamengo nessa partida: o Léo Ortiz jogou uma barbaridade, o Alexandre dando aulas, como jogou o Alexandre, o Wallace Ian, que entrou e participou, né, muito bem, com pouco tempo que teve em campo, responsável por decretar esse gol, e o próprio Ayrton Lucas, né, que era o questionado, tinha que ficar no banco para o Alexandre, mas estava atravessando até um bom momento, entrou e, como um atacante lá com categoria, fez o gol da vitória. Os destaques negativos é que eu já falei aqui no início: Bruno Henrique muito mal, Cebolinha muito mal, o Arrascaeta, fora esse lance do pênalti, não estava bem, e isso dificultou muito a vida do Flamengo na primeira etapa, muito mais o setor ofensivo. Mas, diante de tudo que aconteceu, das dificuldades, o gramado muito ruim, jogando contra a torcida, o árbitro tentando de qualquer forma dificultar a vida do Flamengo, os seus bandeirinhas com uma decisão muito rápida, sempre laterais pró-Palmeiras, incrível isso, né? O Flamengo tem que reivindicar essa situação aí, e jogamos contra tudo e contra todos e vencemos, que é o mais importante. Valeu, galera, esperar aí o próximo vídeo do Flamengo e Tátira, se Deus quiser, carimbando, né, a nossa passagem para a fase mata-mata da Libertadores, de preferência como primeiro do grupo. O vídeo estará aqui na próxima semana. Obrigado, não esqueça, se inscreva no canal Identidade Rubro Negra, tamo junto. Valeu, turma boa, parabéns.